Estudo do livro Prazer de Viver, de Hermance Dufour, pela psicografia de Vanderlei de Oliveira. Capítulo 4. Humanização, uma proposta de educação emocional. Nesse capítulo, Hermance Dufour nos convida para conscientizar, ou melhor, humanizar, e como a falta desse comportamento humano tem sido verificada em nossa sociedade, pois a maioria ainda segue seus instintos. É comum ver alguém justificando sua conduta com frases como "fiz isso, mas nem sei o motivo", ou "sei que devo fazer assim, só não sei explicar o porquê". Estes são a grande parte da humanidade que ainda se encontra adormecida, como mencionou o Evangelho segundo o Espiritismo pelo espírito de Lázaro em 1862. Abre aspas. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Fecha aspas. Hermance Dufour oferece muitos estímulos nesse capítulo para que compreendamos a importância de se humanizar, tais como a capacidade de vencer o automatismo pelo uso da inteligência, usar a informação como instrumento de transformação. Ela alerta sobre a necessidade da educação emocional, bem como a necessidade de desconstruir as cristalizações milenares do ego. Como bem colocado por ela, abre aspas, humanizar é sentir o outro e perceber o que ele sente e estar em relação educativa com o próximo, fecha aspas. Quando observamos o nosso sentimento em relação ao outro, buscando aprimorar o afeto que temos para com ele, nossa consciência expressa Deus. As expectativas de perfeição que são geradas em relação ao outro nos aprisionam em nossas projeções sombrias, que quanto mais negamos, mais nos aterrorizam. O alto amor é a força para auxiliar na tolerância em relação às dificuldades de lidar com as nossas forças afetivas. Hermance finaliza esse maravilhoso capítulo esclarecendo que somente quando gostamos mais um pouco de nós mesmos, vasculhando toda a nossa intimidade, vamos desenvolver os mais vigorosos sentimentos que nos direcionam ao outro. Dessa forma, estaremos dando início à era do afeto. Boa reflexão. Vamos à leitura. Livro Prazer de Viver, capítulo 4. Humanização, uma proposta de educação emocional. Abre aspas. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Fecha aspas. Lázaro, Paris, 1862. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Agir por instinto é conduzir-se por impulso, sem consciência das forças movimentadas por dentro e por fora da criatura, para que ela se comporte dessa ou daquela maneira. Mesmo estagiando no reino nominal, expressiva parcela da espécie humana ainda abdica da sua real condição evolutiva, mantendo-se na animalidade. Conquanto os avanços da inteligência,
O homem do século XXI age, na maioria das vezes, conforme seus velhos antecessores da era instintiva. Apesar de possuir a vontade e a capacidade de escolher pelo raciocínio, ainda seguia com muita frequência pelo instinto. Frases como, abre aspas, sei que devo fazer assim, só não sei explicar o porquê, fecha aspas. Outra, abre aspas, ninguém me ensinou isso, apenas sei que deve ser assim, fecha aspas. E, abre aspas, fiz isso, mas nem sei o motivo, fecha aspas. Demonstram claramente condutas instintivas ou de imitação nas quais a razão não toma parte. Humanizar é promover-se à condição de administrador ativo dos valores superiores que se encontram adormecidos no cosmo interior. É vencer esse automatismo que nos impede de colocar a inteligência a serviço do crescimento integral. É utilizar a informação para efetuar a transformação. Dentre os valores divinos dos quais o homem é herdeiro, encontra-se o sentimento, conquista excelsa, tecida em milhões de anos nas experiências da sensibilidade estimulada. No entanto, como assegura o codificador na referência acima, abre aspas, quando instruído e depurado, tem sentimentos, fecha aspas. Somente quando instrução e depuração se alinham é que temos o sentimento. Na atualidade, é notório o desajuste entre pensar e sentir. Por isso, um conceito prático e urgente de humanização aplica-se à tarefa de educar emocionalmente o ser na aquisição de maior soma de domínio e conhecimento do mundo emotivo. Humanizar é sentir o outro e perceber o que ele sente e estar em relação educativa com o próximo. Reflitamos sobre esse enfoque. O ego é a fonte das cristalizações milenares refletidas no campo intelectivo da criatura. A consciência é a divina expressão de Deus, refletida nos sentimentos de cada momento. O coração é o espelho do Pai na alma. O estado de ego nos leva a pensar o outro, gerando expectativas e cobranças, enquanto humanizar significa desenvolver o estado de consciência, isto é, dinamizar o patrimônio do afeto, passando a se relacionar com o outro. Só há relação quando há troca, intercâmbio de impressões e forças sutis, identificando com clareza o que sentimos pelo outro e como vibra o coração do próximo. A base da humanização inclui a tolerância que necessitamos ter uns com os outros no terreno de nossas heranças espirituais. Quando pensamos o outro, criamos imagens mentais que nos vinculam em expectativas de perfeição, cobrando exatidão e boa conduta alheia. Saímos do ego pela projeção, isto é, o mecanismo de proteção que visa amortecer o peso das imperfeições pessoais.
Ninguém pode ficar negando o que sente e esperar ser feliz. Quando estamos no estado de ego, temos inúmeros mecanismos de defesa que nos levam a vendar a visão espiritual para as imperfeições que carregamos. Esses mecanismos agem pelo aprisionamento dos sentimentos. Temos usado alguns deles há longo tempo na fieira das reencarnações, criando verdadeiros esconderijos psíquicos nos quais procuramos nos aninhar em busca de uma falsa segurança. Humanizar é vencer essas defesas instintivas, assumir a luta contra o nosso complexo de inferioridade espiritual e a partir para uma batalha sem tréguas na tarefa de melhoria e aprimoramento, vencendo medos, frustrações, culpas e outros tantos monstros emocionais. Estamos querendo fazer reforma íntima pelo intelecto, mudando somente pensamentos, enquanto reforma, a luz do Espírito é saber como se tornar senhor dos valores que dormitam em nossa intimidade desde a criação. Somos herdeiros de vivências que pulsam com vivacidade em nosso ser. Ansiar por uma reforma interior de sobressalto ou esperar isso do próximo é violentar nossa natureza íntima. Queremos sentir o que não fomos preparados para sentir e nem sabemos como sentir. Como perdoar? Quais as origens do sentimento de insegurança e de culpa? São inúmeras as questões que deveremos formular sobre o universo emotivo. O alto amor, no entanto, nos inclina a nos aceitar como somos e, com base na proposta de educação espiritual, buscar com autenticidade os caminhos de libertação e paz. As condições de felicidade são saber quem somos, saber lidar com as nossas forças afetivas e adquirir domínio sobre elas. Isso solicita uma pródiga atitude de tolerância. O apelo do mais alto pela humanização na seara espírita será a providência salutar pelo bem da nossa causa e de nossos próprios. Humanizar, sobretudo, é aprender a conviver com a diversidade da qual o outro é portador e também desenvolver uma relação pacífica com a vida que nos cerca. Conduta simplesmente impossível se não passarmos a esquadrinhar as emoções vividas a cada encontro e reencontro, a cada acontecimento e experiência de nossos dias, uns com os outros. Árdua tarefa nos aguarda nos campos da reeducação. Estamos sendo convocados a aprender a profunda lição de cultivar interesse pelo outro, entendendo-se esse outro como sendo todas as criaturas da criação. Temos pela frente o desafio de romper a crisálida do ego e abrirmos-nos para a vida abundante. Eis a questão central de nossas reflexões. Como renovar o sentimento de interesse pessoal para o sentimento de interesse universal? Como fazer para sentir a Terra como nossa grande casa
e a humanidade como extensão de nossa prole? O projeto de humanização na seara espírita deve ser uma proposta concreta de amor, um desafio de colocar o homem mais perto do seu próximo, de fazer com que a mensagem espírita seja mais importante que as práticas, que o homem valorize mais a causa do que a casa. Um apelo para que haja mais sorrisos de ternura e menos convenções institucionais, menos papéis sociais e mais amor espontâneo. O Centro Espírita, assim como as diversas instituições doutrinárias, está sendo convidado a se promover a praça fraterna de convívio libertador, superando em muito as suas atuais conotações de estudo doutrinário e exercício da caridade. Estudar, sim, mas para aprender a viver, fazendo das atividades esclarecedoras um contexto que retrate a realidade social na qual o homem carnal está inserido, trazendo o mundo de fora para dentro, conduzindo-o às reflexões e preparando todos para viver como homens de bem. Além disso, libertar a noção da caridade como prática de doações para a noção educativa de exercício do amor entre aqueles que realizam a tarefa. Humanizar é focar no coração, é temperar nossa convivência com emoções de alegria e gratidão, dando encanto e luz aos nossos momentos uns com os outros, ante os lances da vida. Dia virá em que o homem perceberá que nada existe de mais lúdico e enobrecedor que conhecer pessoas, desvendar o mundo de sonhos e imaginário individual que está arquivado em cada ser, conhecer a origem das histórias de dor e amor de cada criatura. Nesse instante, o conceito de prática espírita passará a ser o processo de aproximação afetiva e o interesse central de quem participa será romper as barreiras que nos separam de quem quer que seja, aprendendo e crescendo com todos. Jesus, o maior agente de humanização que passou pela Terra, deixou claro em seu magnífico discurso que seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. A que proposta maior de humanização podemos aspirar? Discípulos que somos, devemos aceitar o quanto antes esse desafio de aprender a amar, buscar respostas sobre como concretizar os nossos anseios nobres que começam a brotar e sobre como superar nossos instintos. Respostas que nos levarão ao encontro de nós mesmos, solidificando o amor dentro de nós. E somente assim, gostando um pouco mais de nós mesmos, devassando nossa intimidade camuflada e ignorada, instintiva e automatizada, é que vão desabrochar sentimentos novos e vigorosos, inclinando-nos ao magnífico impulso de ir em direção ao outro, instaurando a era do afeto, uma tarefa que nos tornará humanamente felizes e integrados ao excelso concerto de equilíbrio que pulsa no universo, instruídos e depurados como expressão de amor de Deus.